Olá, alunos da escola Professora Sabina, alunos do nono ano, da nossa escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos às aulas de novo, depois das férias merecidas, depois do descanso. Todo mundo descansou um pouquinho, descansou a mente aí, tá todo mundo com energias retomadas para aguentar esse segundo semestre, né? Aula de Educação Física, me chamo Mixon, sou professor de Educação Física para mais uma aula. Aí, para quem já me conhece, tranquilo, já está adaptado a nossos vídeos. Para quem não me conhece, é novato, sejam muito bem-vindos. Pessoal, no nono ano temos conteúdo novo. Vamos lá para o nosso conteúdo novo. A gente vai iniciar com o esporte aventura e a gente vai falar sobre corrida de orientação nesse mês de agosto, né? Então vamos lá, pessoal. Aulas virtuais. Deixa eu só voltar aqui para comentar uma coisinha com vocês. Nossas aulas virtuais continuam da mesma forma, todas postadas às quartas-feiras. Esse semestre a gente tem uma novidade que a gente vai usar os grupos de WhatsApp, a gente não vai mais usar o Google Sala de Aula. E se Deus quiser, a partir do mês que vem, Deus ajudar, graças a Deus está diminuindo os casos de Covid, até por conta da conscientização do pessoal que tem que se vacinar, os cuidados que todo mundo está tomando, graças a Deus. A gente, a partir do mês de setembro, tem uma, uma conversa de que a gente pode diminuir nos casos e não aumentando nenhum caso, a gente pode se conhecer na escola a partir do mês que vem. Vamos rezar e pedir a Deus que isso aconteça. E a gente pode iniciar o processo das aulas remotas. O que são aulas remotas? A gente vai, uma aula na escola, continua à distância, uma aula na escola e outra pelo vídeo. A gente vai revezando, mas já é um começo. Se Deus quiser, a gente voltar à vida normal. Então a gente vai rezar e pedir a Deus que a gente inicie esse processo o quanto antes, tá bom? Para a gente até se conhecer. A gente só se conhece aqui virtualmente. Muitos de vocês eu nem conheço o rosto, né? Quando a gente vai conversar pelo WhatsApp, vocês estão com as figurinhas lá no WhatsApp, então a gente não se conhece ainda pessoalmente. E muitos eu não conheço nem por foto. Vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês, a maioria de vocês, né? Então é muito bom a gente saber disso. Na conversa que a gente teve com a reunião com a nossa diretora, nossa gestão da escola, a gente acabou comentando sobre essa possibilidade, tá bom? Possibilidades, vai depender muito de muita coisa ainda, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, nossa aula de educação física. A gente vai iniciar a nossa aula falando sobre práticas corporais de aventura. Depois o nosso foco vai ser a corrida de orientação que a gente vai trabalhar nesse mês de agosto, tá bom? Então, práticas corporais de aventura. Eu trabalho com o sétimo ano, né, numa outra escola, e aí no sétimo ano, a gente trabalha com práticas corporais de aventura e a gente até fala um pouquinho sobre essas práticas corporais de aventura para pessoas com deficiências físicas. Então, vocês, com os outros professores que vocês tiveram aí no sétimo ano, vocês acabaram falando sobre um pouquinho sobre práticas corporais de aventura. Eu vou falar um pouquinho para a gente entrar em corrida de orientação. Então, a gente vai falar um pouquinho, não vou falar a mesma coisa que o professor de vocês lá falou, um dos meus amigos aí falaram. Eu vou falar iniciar apenas para vocês lembrarem que o nosso aí nós vamos entrar em corrida de orientação, tá bom? Vamos lá, pessoal. Para aqueles que já esqueceram, práticas corporais de aventura. Opa, tá meio atrasado aqui, que eu sigo aqui no computador e no celular, então vocês não percebem isso, mas aqui sai primeiro para mim e tudo. Eu acho que é a questão de internet. Tem muita gente usando também o Meet, acaba atrasando, mas enfim, nada que atrapalhe vocês aí. Então vamos lá, pessoal. Práticas corporais de aventura, para quem esqueceu do conceito, está aqui um conceito bem simples. São atividades que precisam ser sempre monitoradas, até porque, né, pela imagem, a gente, práticas corporais de aventura sempre requer um certo perigo. Então precisa de um monitoramento de uma pessoa mais acostumada com aquele esporte de aventura para você fazer. Sou proibido fazer um esporte de aventura, professor? Não é. Mas você precisa de alguém mais experiente do teu lado até você se tornar experiente, até porque até você ter uma carga horária de atividades de aventura já bem satisfatória para você fazer essas atividades sozinho. Então, são atividades que precisam ser sempre monitoradas por algum especialista, por conta do seu alto risco ao realizar essas atividades. Então, são sempre atividades que requerem um alto risco.
pois são atividades de aventura. Tá bom? E as características de atividades de aventuras? Quais são essas características? Desenvolver o senso de responsabilidade. Então, a partir do momento que você faz uma atividade de aventura, ela requer um risco. Então, esse risco precisa ser praticado por pessoas que têm uma certa responsabilidade. Se essa adolescente, essa criança, essa pessoa ainda não tem, começa a se desenvolver nessas atividades por conta do perigo. Seria basicamente o seguinte: é respeitar o ambiente que você está ali fazendo aquela atividade, tá bom? Estimula o espírito de equipe, porque um vai ajudar o outro, aprimora as capacidades motoras, como coordenação. Todo esporte de aventura você acaba trabalhando uma condição motora, que é o quê? Coordenação, flexibilidade, agilidade, velocidade. Então, você acaba trabalhando um desses. Facilita o autoconhecimento corporal, então você vai conhecer a partir dessas capacidades motoras mais o seu corpo, mais as suas limitações, vai aprender a se respeitar e vai aprender como agir nessas atividades. Facilita no desenvolvimento da destreza e da coragem. Ou seja, a pessoa vai começando a desenvolver essa questão da coragem, não tendo medo de fazer as coisas, né? Corrida, aí a gente vai entrar agora em corrida de orientação. O que é corrida de orientação? A gente vai conhecer aqui agora, tá, pessoal? Basicamente são corridas que requer de uma certa orientação, mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Vou trazer um dado histórico para vocês. Achei bem curioso essa história de como se originou, e aí eu vou trazer para vocês. Conta-se que um corredor de fundo, o que é um corredor de fundo? A gente falou em atletismo. São aqueles corredores de longa distância, né? Aqueles corredores que correm longas distâncias, maratonas e tudo mais. De fundo, matemático, considerando que é, conta-se que um corredor de fundo, que era matemático, considerando que o tempo gasto a praticar a atividade era um tempo perdido para a mente, resolveu começar a solucionar problemas matemáticos enquanto corria. A necessidade de ocupar a mente enquanto se realizam as atividades talvez tenha sido responsável pela grande aceitação desse desporto, que alia a atividade física a uma atividade mental intensa. Ou seja, achei curioso por quê? Porque um corredor de fundo, formado em matemática, era matemático, ele acha que como ele era corredor de corridas longas, ele achava que ao correr a corrida longa, ele não tinha uma ocupação para a mente dele. Ou seja, ele corria, mas a mente ficava sem utilidade para aquela corrida. E a gente sabe que quando a gente procura uma atividade física, a gente já aprendeu durante esses anos, do sexto até o nono ano, que muitas pessoas procuram atividade física para ocupar a mente. Quando você está fazendo atividade física, você está planejando durante aquela corrida ou aquela caminhada o seu percurso que você vai correr naquele momento. Então, eu achei curioso porque fica meio que sem lógica. É, além da procura da atividade física, vamos raciocinar um pouquinho aqui. Além da procura da atividade física, você nunca faz essa atividade física sozinho. Então, você procura atividade física para fugir um pouco daquilo que você faz durante o dia a dia. Então, ou às vezes você está correndo e conversando com uma pessoa, ou caminhando e conversando com uma pessoa, ou fazendo outra coisa e conversando com aquela determinada pessoa. Você está ocupando a mente, você está reorganizando sua cabeça. Agora ele não, ele achava que não estava ocupando a mente, só correndo por si só. Que é uma coisa que eu acho que é meio sem lógica dentro da experiência que eu tenho. Então ele resolveu fazer a corrida e resolver problemas matemáticos na mente, para ocupar aquela mente. Acho que fica meio confuso, né? Você correr, planejar o seu percurso e fazer um cálculo matemático. Mas, enfim, ele fez para esquecer os problemas e manter o seu trabalho dentro daquilo que fazia. Então, ocupar a mente, ele acabava pensando assim, por ele ter experiência de corrida de fundo, ele não ocupava a mente da forma que deveria. Então, ele procurou fazer cálculos matemáticos durante a sua corrida. É bem interessante. Daí pode ter surgido a ideia da corrida de orientação, por conta dessa ocupação da mente. Além de eu correr, eu tenho que saber o percurso que eu tenho que ir, eu tenho que ter um mapa, eu tenho que ter uma bússola. A gente vai ver. Então, é uma história bem curiosa. A necessidade de ocupar a mente enquanto realiza uma atividade sempre foi uma ocupação da atividade física, dos exercícios físicos. Então, ele usou uma uma ideia a mais para ocupar a mente durante a atividade física, e daí pode ter surgido a corrida de orientação. Achei bem curioso. O sueco Marjon Kilander foi considerado o pai da orientação.
Em 1918, observando a queda dos concorrentes a corridas através do campo, decidiu usar a natureza para motivar a participação das competições. Então, ele percebeu que corridas em locais que tinham a natureza, locais que tinham florestas e tudo mais, vinha caindo durante esse período, durante o ano de 1918. Então, ele criou-se corridas mais atrativas dentro da natureza, e a corrida de orientação, ele acabou trazendo essas corridas de orientação para dentro da natureza, para que as pessoas pudessem, além da corrida, além da atividade física, pudessem também viver e vivenciar a natureza limpa e pura da forma que é. A pessoa correr dentro de um ar mais puro, de uma natureza onde ali tem tudo desenvolvido, nada foi colocado pelo homem, sim pela própria natureza, né? Tudo desenvolvido pela própria natureza e tudo que pudesse fazer bem para o ser humano. Correr, uma atividade física que traz saúde, além de respirar um ar puro, além de ocupar a mente vendo coisas na natureza, que a gente sabe que a natureza sempre é bela, sempre é belíssima, né? Então, esse sueco já percebeu uma outra coisa: correr dentro da natureza, ocupar a mente observando as coisas belas que tinha na natureza, além de respirar um ar mais puro, beber uma água pura, vinda de nascentes e tudo mais. Então, ele conseguiu aliar tudo isso em 1918, se tornando mais atrativo para que as pessoas viessem fazer uma corrida de orientação. E o que é corrida de orientação, professor? Com tudo isso que o senhor vem comentando, eu ainda não entendi o que é uma corrida de orientação. Corrida de orientação é uma prática corporal praticada na natureza, especificamente na natureza. É, podemos fazer corrida de orientação na cidade, professor? Pode, mas exclusivamente a corrida de orientação ela é mais dentro da natureza. Até para fazer o que o sueco colocou eu falei no slide passado, que as pessoas aproveitem mais e que sejam mais desafiados pela natureza também. Mas enfim, pode ter corrida de orientação na cidade? Pode sim. Diariamente a gente vai ver, diariamente a gente fica sendo desafiado pelas coisas do dia a dia a ter uma orientação para ir numa feira, para ir na escola, para ir para a escola, para ir para qualquer um outro lugar. É basicamente a corrida de orientação nasce dentro da natureza para a gente aproveitar outros artifícios e para fugir da cidade e ir para a natureza. É uma prática corporal praticada na natureza que se utiliza de espaços em que os praticantes cumprem um percurso pré-determinado, um percurso já orientado pelos organizadores, com auxílio de um mapa e uma bússola, tendo que cumprir etapas. O atleta, de forma individual, tem como objetivo percorrer uma determinada distância em terrenos variados e desconhecidos. Individual, e eu esqueci de complementar, em grupos também. Tem corridas de orientações em que é um esporte, principalmente na Inglaterra, corrida de orientação, em que eles correm de forma individual e também por equipes. Que aí eles dividem ali os mapas e vão se auto-orientando ali as suas equipes, não só individualmente, para que cumpram seus objetivos e cheguem no, no, no local final. Essas corridas de orientação, pessoal, podem durar de um dia até 15 dias, ou até um mês. Então, eles têm muito isso. Quando eu trabalhei muito tempo na minha vida em colônia de férias, em Goiânia, onde a gente utilizava muito corrida de orientação. Assim, eram dias mais curtos, que a gente passava 15 dias com a criançada, com os adolescentes, numa colônia de férias, em um determinado lugar. Então, a gente usava a corrida de orientação, a caminhada de orientação, fora outras coisas que a gente utilizava na colônia de férias, outras brincadeiras, mas a corrida de orientação ou a caminhada de orientação era muito utilizada por nós. Mas não era uma coisa assim, o professor ia para passar um mês uma corrida. Não, a gente tinha que fazer essa corrida de orientação em poucas horas ou em um dia, para que não desanimasse que as crianças ou adolescentes fizessem outras coisas durante as suas férias, né? Então, tem a ajuda do mapa e tudo de forma individual e tem como objetivo determinadas instâncias, tendo como obrigação a passar por determinados pontos no terreno chamado de ponto de controle, e descritos no mapa distribuídos a cada concorrente, ou seja, eles recebem um mapa, os atletas, que tem os pontos de controles em alguns locais.
Esses pontos de controle são o quê? São aquele ponto onde o atleta vai descansar, vai beber uma água. Então, a corrida de orientação não é uma coisa para maltratar o atleta dentro da natureza. Ele é uma coisa para se tornar mais atrativo, para que o atleta venha descansar mais a mente. Hoje é um esporte de alto rendimento, principalmente na Inglaterra, mas se tem muito isso, esses pontos de controle para hidratação, para que no momento que estragar um mapa, com suor, com qualquer coisa, eles troquem o mapa, ou estragam a bússola, eles troquem a bússola, ou tentem arrumar a bússola, ou tentar, em grupos, fazer com que eles se planejem, se organizem melhor. Então, um ponto de controle é um lugar onde eles se reidratem também, se alimentem. É um local onde ali eles parem um pouquinho e tenham um certo planejamento melhor para a continuidade da corrida de orientação. Tá bom? É utilizado o uso de bússola, sendo proibido o uso de equipamentos eletrônicos como o GPS, porque é uma corrida de orientação onde você vai desafiar os seus, você vai se desafiar. Então, se desafiando, uma bússola, a gente vai ver depois o que é uma bússola, mas você acaba desafiando tanto a sua mente, a sua capacidade de observar o mapa e a capacidade de aprender a mexer com a bússola, que também não é nada fácil. Você tendo um GPS, um equipamento eletrônico, acaba se tornando muito fácil. A questão do esporte aqui, no caso, a corrida de orientação, é o desafio dos seus limites do seu corpo e da sua mente. Você vai para tentar fugir dessas questões eletrônicas que a gente vive hoje em dia, e não para tentar ganhar vantagem com equipamentos eletrônicos, senão se tornaria muito fácil. Né? O tempo gasto para percorrer o trajeto são em função da capacidade física dos participantes, do treinamento de leitura de mapas e da rapidez para se orientar utilizando técnicas estabelecidas, assim como das suas capacidades de adaptação ao terreno e da escolha correta dos itinerários, ou seja, do percurso que ele vai percorrer. Pronto, uma bússola. O que é uma bússola, professor? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma bússola. Não um instrumento que não é nada fácil de se lidar, tá bom? É um instrumento de navegação muito utilizado nos períodos coloniais, né? Quando vinham as embarcações e tudo mais. Então se usava muito as bússolas, que é composta por uma agulha magnética colocada no plano horizontal. Então você tem que ter um plano fixo horizontal, né? Que você possa ver que a bússola tem esse ponteiro magnético que ele vai te apontar o caminho mais correto, que indica ser para o lado norte magnético da Terra, em um ponto equivalente ao ponto norte. Então você não é nada fácil de dar com a bússola, ela é parecida com um relógio, tá aqui a figura para vocês seguirem, onde você tem que pôr em um plano reto, plano horizontal reto, essa bússola, e você tem que tentar ali equilibrar um lugar onde você saiba o ponto norte do planeta Terra, e daí você vai seguir a partir dos apontamentos que a bússola vai te trazer. Não é uma coisa muito fácil de se lidar. Eu acho que vocês têm essas aulas em geografia, né? Hemisfério norte, hemisfério sul e tudo mais. Acho que a professora de geografia já deve ter falado para vocês em relação a isso. Mas é uma corrida de orientação, você tem um mapa, um desenho, e aí você tem a bússola, onde você tem que ali tentar se orientar por ela. Então, não é um instrumento muito fácil, mas a partir do momento que você aprende dentro da geografia, você acaba seguindo, né? Essas numerações que tem na bússola, eu vou tentar puxar meu mouse aqui, não sei se vocês estão vendo, ainda não apareceu aí para vocês. Pronto, acho que já apareceu aí, tá meio que travando, né? A imagem de vocês. Mas esses números em volta da bússola, eu vou só comentar que está mais fácil. Esses números em volta da bússola aqui no nosso desenho, ele tem uma justificativa, que aí é os pontos de hemisfério da Terra, né? Então você acaba seguindo essas orientações, tá bom? Na corrida de orientação você precisa muito entender essas questões da bússola para você se auto-orientar. Esse aqui é um exemplo, pessoal, de um mapa de orientação. Vai aparecer, pronto. Chegou para vocês aí agora. Está meio que com um atrasozinho. Então, esse aqui, pessoal, é um exemplo de mapa de orientação, de uma corrida de orientação. Quando você vai para uma corrida de orientação, você recebe um mapa bem parecido com esse, onde você tem os pontos de controle, né? Onde você tem os pontos de controle. Meu mouse está aparecendo ali, está dando uma travadinha hoje, está meio horrível, né? A gente já trabalhar hoje.
mas eu acho que dá para vocês verem aí, nesse desenho. Aqui, ó, ponto 1, aí já vai descendo aqui perto dessa tabela vermelhinha aqui, eu estou tentando mexer meu mouse, mas está travando para vocês. Bom, enfim, essas bolinhas que tem no mapa, aí, juntamente com essas numerações que tem nesse mapa, são os pontos de controle. Vocês percebem aí que tem um ponto 1, tem um ponto 2, tem um ponto 3, tem um ponto 4. A gente vê aí, eu estou tentando arrastar meu mouse, mas não estou conseguindo fazer isso aí com vocês. Vocês percebem que o ponto 1 com o ponto 2 segue uma sequência, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, aí já vem puxando aqui para o meio do mapa. Ponto 4 já está bem aqui no meio do mapa, nessa partezinha branca do mapa aí. Dá para ver bem grande aí o ponto 4. E vai seguindo. São os pontos de controle e são os pontos que você precisa ir, né, de sequência. Ponto 1, saio aqui de um ponto, tem esse triângulo bem aqui na frente, próximo ao ponto 1, que é o ponto de partida. Aí você tem que ir para o ponto 1, você desce para o ponto 2, ponto 3, enfim. Aí vai seguindo a sequência lógica. Aqui temos até o ponto 18. Aí você percebe, o ponto 5 é próximo ao ponto final, que é o ponto 18? Próximo ao ponto final. Mas o objetivo é fazer com que você siga toda essa corrida de percurso até você chegar. Esse painelzinho aqui, vou tentar trazer aqui, ó. Tá vendo que tem um nome Percurso Floresta? Ó, meu mouse chegou aqui. Percurso Floresta. Esse quadrozinho que tem embaixo são os percursos que você vai seguir. E cada percurso concluído, você tem que marcar esse quadrozinho aí. Um objetozinho que você tem, ou furando, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas, enfim, aqui é um percurso de corrida de orientação. É uma prova que acontece lá em Cristalina, em Goiás. É uma competição que tem lá de corrida de orientação. Então, já virou um esporte de alto nível. Tá aqui um exemplo de mapa para apresentar para vocês. Um mapa de percurso de orientação. Tá bom? Então, tá aí. Os percursos são orientados por pontos de controle. Pontos de controle são essas bolinhas que tem essas numerações. Então, em cada uma dessas é um ponto de controle. Então, você chegou, você cumpriu sua meta. E aí é um ponto de controle, lá você vai se hidratar, você vai planejar a sua ida para o ponto 2. Foi para o ponto 2, você vai dando sequência até o 18, tá bom? Muitas vezes você passa aqui, ó, ponto 5 é próximo ao 18, próximo ao ponto final. Mas aí você tem que ir ponto 6, ponto 7, e aí dá uma volta danada na floresta, até você chegar no ponto final, tá bom? Esse é um exemplo de mapa de corrida de orientação. Quando você se inscreve para uma corrida de orientação, você já recebe um mapa desse lá na largada, e aí você tem que seguir com a bússola, achar. Normalmente você recebe o mapa, se você não souber cada pontozinho da floresta, a bússola vai servir para você se encontrar dentro dessa mapa, para você não se perder. Mas se você consegue achar, olha, aqui é para esse lado, então vamos para cá. Você consegue encontrar direitinho, é tranquilo. Mas se você não conseguir saber a localização correta da floresta, você tem que usar a bússola e tudo mais, saber a posição do sol. Então, a bússola é muito importante nessa questão de achar os lugares, né? Vamos lá. Equipamentos utilizados para uma corrida de orientação. Para você entrar na corrida de orientação, você precisa desses equipamentos. Um mapa, que ele mostrará os locais onde o praticante deve passar. A bússola, que ela ela que dará a orientação e direção correta do percurso, caso você não saiba ali na tua cabeça onde é cada lugar. Tem gente que chega num local, aí já sabe a posição do sol, já sabe o local e tudo, já sabe o posicionamento do mapa. Se você não sabe, tem que procurar na bússola. Um picotador de cartão de controle, ele é o que vai furar. O picotador é um objeto que marca o cartão de controle. O cartão de controle é esse aqui, ó. Deixa eu tentar puxar no meu mouse aqui. Deixa eu tentar puxar. Tá meio lenta a volta, né? Tá aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui pulando? Ó, meu mousezinho tá aqui no canto. É esse painel de controle aqui. Tá certo que tem uns numerozinhos, esse quadradinho que tá cheio de... Esse retângulo que tá cheio de quadradinho vermelho. Cada pontozinho você vai furando um buraquinho desses aqui para marcar a posição que você está. Tá bom? E aí também você usa o calçado e as perneiras, né? Calçado resistente, como é na natureza, você pode pisar na natureza, em pedras, em espinhos, então você precisa ter um calçado que não machuque o seu pé e que você não venha sofrer com o que você possa vir mais à frente. Leve e confortável,
né, principalmente, e as perneiras são tipo caneleiras, então você pode passar por matas que tem espinho e tudo mais e machucar a perna em alguma coisa, né? Ou pode passar por algum bicho que possa ter no mato e bater na tua perna, isso não vai te machucar, tá bom? Aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó, vai chegar aí, pronto. Esse vermelhinho que tá aqui, que eu tô tentando mostrar com o meu mouse, esse vermelhinho é o picotador de cartão de controle. Então você só, tipo um grampeador, você vai lá e bate e fura no painel de controle que você passou, no ponto de controle que você passou. E aqui estão um exemplo de calçados e perneiras, né? Perneiras que é tipo uma caneleira, que protege as suas pernas, e o calçado confortável e resistente a você não receber furadas, né, de um espinho ou de uma pedra que possa ter no caminho. Tá bom? Os percursos da corrida de controle, eles são variados. Os percursos de uma extrema variedade e característica do terreno podem ser diversos. Areia, floresta, mais ou menos densas, relevo mais ou menos acidentado, ou seja, são diversificados nos percursos e etc. O grau de dificuldade é estabelecido de acordo com a categoria dos atletas e conforme a sua idade. Geralmente participam de corridas de orientação pessoas de 10 a 75 anos, mas isso pode ter, por exemplo, nos Estados Unidos tem escoteiros, né, de 8 anos, 5 anos, então faz com orientação de um adulto, sempre com orientação de um adulto. É um esporte de uma prática corporal de aventura, então sempre faz com alguém mais experiente para fazer tudo isso, tá certo? Então os terrenos são variados, são terrenos mais perigosos, mais areosos, terrenos tem corridas de orientação que são dentro de rios, então a pessoa vai sempre correndo dentro do rio. Lógico que aí dificulta um pouco mais, porque a gente acaba não sabendo se o rio é mais fundo ou se é mais raso. Então tem corridas que são em montanhas, tem corridas que são no gelo, tem corridas que são em vários terrenos, né? Isso vai depender da organização e do local que vai acontecer essa corrida. Então isso varia muito em relação ao terreno. Tá bom? O que a corrida de orientação tem a ver comigo, professor? O que é que isso aí que o senhor está falando tem a ver com nossas aulas e tudo mais? É um, além de ser um esporte de alto rendimento, que muitos de vocês podem fazer prática, pode fazer parte um dia dessa prática, você também no seu dia a dia utiliza da orientação para cumprir tarefas, como ir à escola, ao supermercado e às casas a casa de algum amigo. De que forma? Quando você vai sair de casa para ir para a escola, você planeja na sua cabeça qual é o local que seria mais próximo para você chegar à escola. Então, eu vou por essa rua, eu vou por aquela rua. Aí você fica imaginando, quando você acorda, que você vai tomar banho, escovar os dentes, tomar café antes de ir para a escola, você fica imaginando o percurso, a orientação que você vai tomar para ir para a escola. Então, acaba tendo tudo a ver. Quando você vai para o supermercado, você imagina um local que seja mais próximo, ou mais longe, ou um outro local que você vai passar antes de chegar no supermercado. Eu tenho que ir no supermercado comprar isso. Mas antes eu tenho que ir naquele outro lugar, eu tenho que ir naquele outro, eu tenho que passar por isso, aí eu passo no supermercado, compro isso e vou para casa. Então, nada mais é que acaba tendo tudo a ver, né? A vida da gente, a gente sempre precisa de uma orientação para ir em algum lugar. Vai fazer uma viagem para uma praia, para Fortaleza e tudo mais. Você pega um ônibus, o ônibus precisa de orientações para chegar lá em Fortaleza, para você chegar na praia que você quer ir. Então, na vida a gente precisa sempre de orientações, né? Para chegar a determinados locais. Para isso, você precisa definir, antes de você de ir para o local, onde eu estou, para onde eu vou, qual é o melhor caminho, como chego mais rápido e como ir a um local desconhecido. Quando eu vou para um local desconhecido, por exemplo, vocês vão a viagem com seus pais, de carro ou de moto, ou de qualquer objeto que possa levar vocês. É um local que vocês não conheçam. Você já se pergunta como é que eu vou? Como é que eu chego? Dou uma olhadinha lá no mapa, lá no Google, vejo qual é o caminho mais próximo, vejo, saio de carro, vou perguntando às pessoas como é que eu chego naquele local. Então, tudo acaba, você vê que tudo é interligado. Tudo a gente precisa de uma orientação para chegar a determinados locais. Então, por isso que faz muito parte da vida da gente. Tá bom? Então, como atividade, encerrando a nossa aula de hoje, deixo como atividade para vocês uma atividade curiosa. Poderia pedir aqui, deixar 5, 6 questões para vocês responderem, mas achei interessante que vocês, para entendimento melhor desse conteúdo,
achei melhor pedir para vocês essa atividade. Acho que vai se tornar divertida para vocês e muito legal para a gente poder trabalhar. Crie em uma folha de ofício. Ah, professor, não tenho folha de ofício. Tenta ver uma folha branca, porque para vocês fazerem esse desenho no caderno, com as linhas, já fica complicado. Então, tenta arrumar uma folha de ofício, por favor, ou uma folha branca, ver qualquer uma folha que dê para vocês desenharem aí, uma cartolina, qualquer uma outra coisa. Criem uma folha de ofício ou uma folha que dê para vocês desenharem, então, um mapa de orientação, simulando uma corrida de orientação. Utilize, se, se preferir, todo o território da nossa cidade para fazer essa corrida, para fazer um mapa de orientação. Desenhe um mapa colorido e faça demarcações dos pontos principais dessa corrida. Ou seja, professor, como é que eu faço essa corrida de orientação? Você vai pegar uma folha branca ou uma folha de ofício, uma cartolina ou qualquer outra coisa. Ah, se vai ser um desenho pequeno ou se vai ser um desenho maior, isso é você que vai determinar. Então, você vai usar todo o espaço da nossa cidade, do Brejo Santo. O ideal é que você use a nossa cidade para que crie como orientação algumas coisas. Ah, mas não precisa ser na natureza? Não necessariamente a nossa corrida. Ah, quero fazer, professor, eu conheço a serra. Então, eu vou criar uma corrida de orientação lá na serra. Então, beleza. Você cria lá a serra, bota os sítios que tem na serra e tudo mais, e bota os pontos, desenha, faz tudo bonitinho lá. Aí você cria a sua corrida de orientação com os pontos. Usa como exemplo esse mapa aqui, ó. Vai chegar para vocês aí. Pronto. Como exemplo esse mapa aqui. Aí você, eu conheço a serra, professor, vou usar a serra, vou pegar as estradas que tem na serra, os sítios e tudo, vou criar os pontos e orientações. Você cria um início, uma saída, e você vai criando os pontos de controle. E se você quiser que as pessoas façam essa corrida e voltem para o mesmo ponto, tranquilo, fique à vontade. Se você quiser que a pessoa chegue em outro local, fique à vontade também. A corrida é sua e é você que vai criar. Então, crie corridas e coloque os pontos. Professor, conheça a serra. Então, vou fazer uma corrida lá na serra. Então, cria lá, por exemplo, Terra Dura. Saída da Terra Dura, lá do Pontal, passando pela Terra Dura, aí vem, passo lá no Mingu, passo lá no Sobradinho, tal, 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 e cheguei agora esqueci o nome do sítio aqui, um outro sítio lá. Chego lá em Jamacaru, por exemplo. Passei lá pelo Mingu, vou para Jamacaru. Chegada lá, criei 15 pontos, saindo lá do Pontal, passei pela Terra Dura até chegar lá no Jamacaru. Pronto. Aí você cria os pontos parecido com esses pontos aqui. O meu mouse hoje não está ajudando, né? Mas parecido com essas bolinhas, são pontos de controle. Aí você coloca lá o ponto de saída e faz os outros pontos passando, tá bom? Até chegar lá. Ou quero passar por Jamacaru, de lá descer, passar pelo Aleixo e voltar para o Pontal de novo. Aliás, saio aqui do Pontal, passo Terra Dura, vou para Jamacaru, desço, passo pelo Aleixo e volto para o Pontal de novo. Tranquilo. Se você quiser fazer da sua largada o mesmo local de chegada, tranquilo. Aí você cria os pontos e cria o mapa. Beleza. Ah, eu conheço melhor ali aquela região do Poço, perto da Sul do Atalho. Eu quero fazer uma corrida de orientação que tenha natação, seja bem desafiadora para os corredores. Então, sair dali da Cana Brava, passando ali pelo rio, pelo Açude do Atalho, voltando, descendo e encerra lá no Poço do Pau. Beleza, lá na barragem do Poço do Pau. Tranquilo. Ah, professor, eu moro aqui no Renê e eu quero fazer uma corrida de orientação e saia do Renê, passa ali na Capilé, passe lá no na Praça da Aldeota e volte aqui para o Renê de novo. Tranquilo, você faz os pontos. Ah, eu moro aqui no São Francisco, faz lá os pontos também. Moro aqui no Morro Dourado. Então, faz os pontos, eu saio do Morro Dourado, desço, vou lá para o centro, volto de novo e tem os pontos de controle. Se você quiser usar a cidade inteira, a serra e o poço também, pode usar também. Tranquilo. Mas o que, é que eu quero? O que eu estou usando como exemplo? Você vai usar a cidade, os pontos que você quer usar, e você vai criar esse mapa de forma colorida, pintando e tudo mais, usando os pontos de controle para que você crie as orientações e fique fácil para mim, quando eu olhar o teu mapa, eu consiga me orientar, tá bom? Então, vamos lá, quem sabe vocês fazendo esse desenho, se eu não vejo aí com o meu guru espiritual aí, nosso querido professor Micael, se quando a gente voltar, né, quando a gente voltar às aulas, se Deus quiser a gente voltar, vai depender muito aí
das diminuições dos casos de Covid, que graças a Deus está diminuindo, quando a gente voltar até o final do ano, quem sabe a gente não faça essas corridas de orientações dentro do mapa de vocês. Vou conversando aí com o Nicael, eu vou vendo, meu chefe, vou vendo aí com ele se há a possibilidade da gente pegar um mapa que seja mais interessante, um vencedor, faça uma competição entre os mapas e a gente faça uma corrida de orientação. Quem sabe a gente não faça com vocês aí. Então, fica aí a atividade, fica a dica, façam a atividade aí para mim, por favor. Qualquer dúvida pode entrar em contato, só entrar em contato comigo aí, que eu estou aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas, não leve a dúvida para o coração de vocês, não se magoe quando não conseguir fazer uma situação. Entre em contato comigo e tire essa dúvida. Estou aqui para isso, tá bom? No mais, agradeço a vocês, deixa aí um forte abraço a todos. Ah, pessoal, vou criar um link. Nós não vamos trabalhar com o Google Sala de Aula mais, deu muito problema no primeiro semestre, tudo vai ser pelo WhatsApp, mas eu não queria que vocês enviassem as atividades pelo WhatsApp para mim não, porque o celular acabou dando problema no final do semestre. Eu vou criar um link e vou criar um vídeo ensinando a vocês a usar esse linkzinho. Vocês vão fazer aí esse desenho, vão tirar a foto e vão postar nesse link para mim. Eu vou receber nesse link todas as atividades de vocês, tá bom? Eu ainda vou fazer esse vídeo e vou mandar para vocês ainda, hoje ainda, e vou passar essa orientação para vocês, tá bom? No mais, agradeço muito a participação de vocês e tudo mais. Se tiver novatos, sejam muito bem-vindos. Os não novatos também, os já veteraninhos aí, muito bem-vindos. Espero que esse semestre a gente trabalhe da mesma forma que a gente trabalhou no semestre passado, tá bom? Em parceria, em união, quando todo mundo consiga realizar suas atividades da melhor forma possível. Dúvidas, entre em contato comigo, não fique com dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço muito forte, saúde e paz para todo mundo aí. Valeu, um abração e até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu para todos aí. Tchau, pessoal, até mais.